substâncias e misturas. Os materiais, eles são formados por uma ou mais substâncias. E essas substâncias, elas podem ser encontradas no nosso dia a dia com diferentes aplicações, como vocês estão observando nas imagens, desde substâncias usadas na nossa alimentação, medicação e higienização. E a protagonista da aula de hoje é chamada tabela periódica. Sim, a tabela periódica ela é formada por 118 elementos. E alguns deles são naturais, encontrados na natureza, e outros artificiais. Quando um elemento químico combina com outro elemento químico ou com mais de um elemento químico, as substâncias são formadas. Esses elementos apresentam um símbolo químico, que será representado por duas letrinhas, no caso do Li, lítio, a primeira sendo maiúscula e a segunda minúscula. E no caso do O, quando eu tenho um único símbolo, um símbolo representado por uma única letra, essa letra tem que ser escrita de forma maiúscula, ok? Professora, por que foi necessário falar sobre a tabela periódica? Porque a combinação entre os elementos químicos vão formar as substâncias e, em particular, nesse caso, a substância pura. O que é uma substância pura? É uma substância formada por um único material. Essa substância tem um nome, por exemplo, essa imagem está mostrando aqui o cloreto de sódio, Pa, que é de pureza analítica, tem uma fórmula molecular, que é reconhecida mundialmente, NaCl, e propriedades bem definidas, como TF, temperatura de fusão de 801 graus Celsius, TE, temperatura de ebulição de 1460 graus Celsius, densidade, que é de 2,18 gramas por centímetro cúbico, e solubilidade alta em água. Essas propriedades são específicas do sal chamado cloreto de sódio, ok? Cada substância pura tem suas propriedades específicas. Lembrando também que tem sempre uma fórmula molecular. Essas substâncias puras podem ser de dois tipos, simples e composta. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento químico. Então, vai ter só um símbolozinho daquele, que pode ter uma atomicidade diferente de um. A atomicidade é esse valorzinho aqui, esse índicezinho que fica do lado direito do símbolo, ok? Se eu tenho dois ou mais símbolos iguais, eu tenho uma substância simples. Se eu só tenho um símbolozinho do elemento químico, como o ferro, eu tenho uma substância simples. Já a substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Vamos lá para a famosa água. A água, ela é formada por quantos símbolos diferentes? H e O. Lembra que os símbolos são letras maiúsculas? Se é uma letra só, letra maiúscula. Duas letras diferentes. Você vai lá na tabela, o H é o hidrogênio, O, oxigênio. Se eu tenho dois símbolos diferentes, dois elementos diferentes, consequentemente, a substância é composta. Um outro destaque que eu quero dar é para o bicarbonato de sódio. Quantos elementos químicos diferentes ele tem aí? Aí você vai dizer, opa, professora, peraí. Eu tenho esse Na. Lembra que quando eu tenho duas letrinhas, a primeira maiúscula e a segunda minúscula representam um único símbolo? Então, eu tenho Na, um, H, outro símbolo, C, um símbolo e O, outro símbolo. Como eu tenho quatro símbolos diferentes, eu tenho quatro elementos
Portanto, bicarbonato de sódio é uma substância composta, onde Na é o sódio, H é hidrogênio, C carbono, O oxigênio. Compreendido? Essas substâncias puras, elas apresentam um gráfico de aquecimento. E esse gráfico de aquecimento é importante porque possibilita você confirmar se a substância é pura ou não. Vamos lá. Como eu consigo provar que uma substância é pura, professora? Se a temperatura de fusão, que é esse primeiro patamar verde aqui, e a temperatura de ebulição, que é o segundo patamar verde, a 100 graus Celsius, forem constantes. Entre esses patamares, nós temos os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Por quê? Esses patamares indicam a mudança de estado físico. Professora, qual é a temperatura de fusão desse gráfico? Eu venho aqui no primeiro patamar verde, 0 graus Celsius. Qual é a temperatura de ebulição? Sempre será o segundo patamar, ó, 100 graus Celsius. Portanto, qual é a substância que sempre terá temperatura de fusão 0 graus e temperatura de ebulição 100 graus Celsius quando pura? A água. Ok? Vamos agora para as nossas misturas. As misturas, como já foi dito, é formada por duas ou mais substâncias. Eu tenho um exemplo aqui como o ar atmosférico, que é uma mistura de diferentes gases, como mostra a figura. O exemplo 2, nós temos o granito, que é muito usado para produzir bancadas de cozinha e banheiro. É uma mistura de substâncias químicas como quartzo, feldspato e mica. Por último, eu vou citar aqui a água mineral, que algumas pessoas pensam ou dizem que ela é uma substância pura. Isso é um erro. A água é uma mistura. Ela é pura por não ter substâncias tóxicas, micro-organismos que podem causar doenças. Entendido? Como a água mineral tem água e sais minerais dissolvidos nela, nós dizemos que a água mineral é uma mistura. Agora, nós vamos entender como é a estrutura das curvas de aquecimento das misturas. Nós temos 3 tipos de misturas: mistura simples, mistura azeotrópica e mistura eutética. Na mistura simples, o patamar da fusão não existe. Ele tem uma faixa de temperatura, não tem um valor constante. E o patamar da ebulição também não existe. Ele é inclinadinho, lembra? A linhazinha não é reta, não é constante, é inclinada e tem uma faixa de ebulição. Dizemos que, nesse caso, temos uma mistura simples. Já a mistura azeotrópica e a mistura eutética apresentam um patamar constante. Qual é o patamar constante delas, professora? A mistura azeotrópica apresenta o patamar constante. Lembra aqui do A marcadinho? Depois do A nas vogais vem a letra E. Então, patamar da ebulição constante. O da fusão apresenta uma faixa de temperatura. Então, qual é o valor da temperatura de ebulição dessa mistura azeotrópica? 78 graus Celsius. Professora, você disse que essas propriedades definidas são específicas de um material. Qual é a mistura azeotrópica que tem temperatura de ebulição de 78 graus Celsius? É o etanol 96%. Ele tem 96% de etanol, que é um álcool com fórmula C2H6O, e 4% de água, que tem fórmula H2O. Já a mistura eutética, vamos lembrar lá do alfabeto. Depois da letra E vem a letra F. Terá a temperatura de fusão constante. Ok, belezinha?
Nesse gráfico eu tenho uma temperatura de fusão de 183 graus Celsius. Qual é o material que representa essa mistura? É a solda de estanho, que é uma liga representada por esse fio aqui usado nas manutenções eletroeletrônicas. Compreendido? Muito obrigada a todos e podem contar com o meu apoio. Fiquem com Deus.